muita alegria e carinho que aqui nos encontramos. E é sempre muito bom dividir esse momento com cada um de vocês, porque o estudo primeiro é para a gente, né? E o tema hoje foi escolhido especialmente para que a gente pense um pouco da nossa relação com a casa espírita que frequentamos, com essa casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, com tudo isso que é movimentado e feito para que cada um de nós se sinta acolhido, se sinta bem-vindo a esta casa de luz, e que às vezes a gente não percebe a dimensão que tem, porque é fácil, né, a gente olhar as paredes, o teto, a organização, a limpeza da casa, e toda a movimentação, o número de médiuns, né, de trabalhos, de assistência que são realizadas aqui, mas a gente se dá conta do físico, é fácil para a maioria de nós, mas tem também uma questão espiritual que envolve todo esse processo e que muitos não conseguem perceber, ou a gente não tem essa dimensão. Então é para a gente atentar a esse fato que a gente trouxe esse tema para a gente poder trabalhar. Vamos lá? Então, vamos lá. A casa espírita em nós. Vamos lá. A gente trouxe um conceito de casa espírita. Uma associação civil de caráter religioso, filosófico, científico, beneficente, educacional, cultural, de assistência e promoção social para fins não econômicos e de prazo indeterminado. Aí alguém pode estar se pensando assim, né? Mas Alain, você falou da questão espiritual e você trouxe um conceito tão formal de casa espírita? Sim, porque primeiro a gente precisa entender que estamos inseridos, né, numa sociedade civil e que todos nós, enquanto pessoas e instituições, independente das ideologias que a gente defende, a gente precisa atender às imposições que essa sociedade nos coloca. Então, independente daquilo que a gente se propõe, a gente precisa respeitar. Então, esse conceito formal é para atender essa necessidade civil que, enquanto sociedade, todos nós precisamos prestar até para que a gente possa aprender a viver em sociedade, né? E poder estar utilizando isso da melhor forma possível. Então existe esse conceito formal. Mas a espiritualidade superior, à medida que a gente vai estudando e se aprofundando aqui dentro da casa espírita, a gente vai conhecendo os conceitos que ela vem trazendo para nós. E aí toma uma outra dimensão. Passa aí, por favor. Então, o centro espírita segundo a espiritualidade superior, ele não se restringe ao campo físico. Então, ele não é limitado pelas paredes, pelos muros, pelo teto, pelas salas, as portas que a gente vê, né, e consegue pegar, tocar. Fala que existe um campo espiritual onde ela transcende ou extrapola esse campo físico, né, e a esses aspectos todos, e vai muito além do que pode alcançar os nossos olhos materiais.
E essa dimensão, poucos de nós, na maioria dos médiuns, conseguem, aqueles que têm vidência, né, a mediunidade de vidência, conseguem perceber mais claramente. Mas para a maioria de nós, ainda é um esforço que a gente precisa fazer. Mas se a gente confia na espiritualidade, a gente entende isso. Então, todo e qualquer trabalho, né, antes de começar, né, o horário que nós marcamos, existe a espiritualidade, os mentores desta casa, os mestres que aqui trabalham e toda a equipe espiritual que se consorcia em fazer o bem, estão aqui preparando este ambiente para nos receber. Então o trabalho é incessante, ele acontece mesmo antes da gente chegar aqui. Por isso, comumente a gente ouve que ao adentrar esta casa, a gente já está sendo trabalhado. Então a gente precisa ter essa certeza. Isso precisa fazer parte de nós para que a nossa postura, quando aqui adentramos, seja uma postura digna daquela de receber tudo aquilo que aqui é ofertado. Então, quando o nosso amigo Ernesto falou do celular, né, e às vezes é uma coisa assim, é só um aviso. Não, ele falou das energias, né? O telefone trabalha com vibrações, com energias, não é que vai interferir no campo energético criado para atender às nossas necessidades, não é assim? Interfere ou não interfere essas ondas, não interfere nessa energia? Tudo é energia. E se a gente não se prepara, como é que a gente vai fazer? A gente vai contribuir para que essas energias salutares cheguem para nós da maneira pura como ela é produzida, ou ela vai chegar cheia de interferência. Percebemos? Então, quando a gente também orienta, vamos manter o silêncio, elevar o nosso pensamento, colocar uma oração, né, conversar com Deus, é para quê? Para que a nossa vibração se eleve e a gente possa beber da fonte onde emana todo o bem, todo o amor e toda a misericórdia. Deus continua trabalhando e espalhando a sua misericórdia a todo instante. Mas quem de nós está preparado para beber dessa fonte? Porque é tão docílima, é tão sublime, que muitos de nós nem se apercebem. Elas chegam, passam, mas o que a gente aproveitou? Porque a gente não está atento. Então, aí quando fala assim, poxa, mas será que a espiritualidade não pode compensar? Sim, a gente acaba dando mais trabalho, a espiritualidade compensa, mas o que fica para nós? Quando o telefone toca, tira a nossa atenção, não é assim? E automaticamente o que a gente faz? Se nós estávamos vibrando lá em cima, a gente perdeu a conexão. E quando perde a conexão, a gente fica perdido, não é assim no celular? Quando a gente está num lugar onde não pega a rede, e aí fica recalculando rota, e enquanto a gente não elevar novamente o nosso campo vibratório, os nossos pensamentos, a gente não consegue buscar ou se equilibrar ou harmonizar com essa energia sublime que é emanada. E aí tem outras questões. Nossa, mas está demorando o atendimento. Caímos de novo. Sabe, existem, todo o trabalho é assessorado por essa espiritualidade que sabe da necessidade de cada um de nós. O trabalho não só se realiza quando a gente adentra ao passe, quando a gente está no tratamento ou quando a gente bebe a água fluidificada. Nesse instante, todos nós estamos recebendo, mesmo que não consigamos perceber. Os nossos mentores, junto com a equipe espiritual desta casa, já começaram a trabalhar em nós. Mas se a gente está preocupado, que está demorando, que a minha vez não chega, que eu tenho que ir embora, com a panela que eu deixei no fogo, com o jogo que vai acontecer, a gente já desconectou novamente. E aí, o que a gente está aprendendo?
Será que a gente está aqui efetivamente com que propósito? Será que a gente só quer receber? O que a gente está ofertando? Jesus falava, e nem um minuto, nem por uma hora pode velar comigo. E nós? Será que a gente está velando com Jesus nesse instante? Porque tem que ser uma postura. Não adianta vir aqui, que todos nós temos problemas e dificuldades. Não é isso? Então, mas a gente é tão egoísta que até na dor a gente acha que a nossa dor é maior que o outro, que a do outro. E aí a gente não consegue entender por que o outro demorou mais no atendimento. Percebe? Então isso tudo é para quê? Para que a gente não deixe com que essas coisas menores acabem dispersando o nosso pensamento, o nosso foco. E a gente possa receber de forma efetiva tudo aquilo que a gente está disposto a gente nesse instante e que muitas das vezes a gente não se apercebe. A gente chega, recebe e quando cruza o portão ali, a gente já está necessitando de novo. Do que nos beneficiou? Quase sempre é bem pouco. Então o que tem que mudar? O meu olhar, a minha visão, a minha preocupação tem que ser somente qual? Buscar essa conexão para que ela se estabeleça de uma forma que venha me beneficiar. É claro que a melhora, a cura, a solução do problema vai depender primeiro de quê? Da vontade do Pai. Segundo, do merecimento de cada um de nós. E terceiro, do esforço que todos nós já somos capazes de fazer para alcançar essa melhora e essa transformação. Mas se a gente não tem essa proposta estabelecida efetivamente conosco mesmo, pouco a gente vai aproveitar. Então há um prolongamento dessa extensão da casa material no plano espiritual, onde esse trabalho continua. O trabalho da espiritualidade se processa de maneira constante e intensa. Então aqui, a gente já percebeu, a espiritualidade já sabe que a gente vem e já está preparando a medicação, o tratamento, o amparo, o lenitivo que todos nós necessitamos. Então percebemos como essa informação faz com que amplie a nossa visão sobre a importância e do que representa em nossas vidas a nossa casa espírita. É para abrir a nossa consciência, para que a gente não venha mais numa postura de só querer uma coisa, como se a gente fizesse por troca, né? Isso aí já deve fazer parte do nosso passado, onde em outros momentos, em outras religiões, a gente barganhava para receber algo. Porque a doutrina espírita vem colocar para todos nós que aqui a responsabilidade por tudo aquilo que nos acontece é de quem? De nós mesmos, de cada um de nós. Então não tem mais a terceirização da culpa, da responsabilidade. Não adianta dizer que é o esposo, a esposa, a sogra, o filho. Não, somos nós que permitimos que tudo aquilo que nos aconteça chegue até nós. Quando? De bom ou de ruim. Né? E a gente precisa entender isso também, porque às vezes a gente só pensa que só chega coisa ruim, né? Mas só chega coisa ruim quando o nosso foco é no negativo. Quando a gente passa a perceber as coisas boas que acontecem na nossa vida, a gente começa a fazer essa transformação e perceber que ao longo da nossa existência nós tivemos mais coisas boas do que ruins. Mas o que nós estamos focando? Percebemos? Porque às vezes a gente pensa num detalhe. Então, se eu fizesse um pontinho aqui, um pontinho vermelho aqui, e eu perguntasse a vocês, o que vocês estão vendo? O que naturalmente vocês me diriam? Um pontinho vermelho, não é isso? Não é? Mas nós reparamos, o que tem em volta desse pontinho vermelho? Por que a gente está fixando no pontinho?
se tem uma imensidão aqui, e agora a gente já está entendendo, uma extensão espiritual projetada aqui para beneficiar todos nós, mas a gente está lá, ó, focando no problema, no negativo, no ruim. A gente vai conseguir perceber as flores que estão no nosso caminho? O dia lindo que fez hoje, a gente não consegue. Por quê? A nossa visão está ainda muito deturpada, preso naquilo que nos faz mal. Então é questão de postura, a gente fazer a virada de chave para buscar o que é melhor, o que há de melhor em nossas vidas. É isso que nos motiva, é isso que nos vai fazer movimentar na direção do bem, na direção do outro, e encontrar a alegria de viver apesar dos problemas e das dificuldades. Então é esse movimento que a gente precisa estar buscando para que efetivamente faça diferença em nossas vidas. Então é esse olhar que a doutrina espírita vem trazer para nós, dessa responsabilidade que temos que assumir para fazer a diferença em nossas vidas. Vamos lá. Então qual o objetivo? Refletirmos um pouco juntos como anda a nossa relação com a casa espírita, porque para cada um de nós, dependendo do momento em que estamos, ela vai funcionar de uma forma. Então, o que ela representa, né? Aqui, a gente tentou buscar na internet uma figura, né? A gente vê o centro, né? Uma palestra, né? No campo material e o espiritual envolvendo aqui. Mas vamos lá. Mas ela pode representar para muitos de nós um hospital. Quantos não chegam à doutrina pela dor? Quantos não foram convidados aqui para buscar um entendimento, uma resposta, uma cura, uma melhora para essa dor? Dá mais um pouquinho só, por favor. Olha que bonita essa representação. Na hora do tratamento, na hora do passe, uma equipe espiritual assessorando aos médiuns para receber todos nós quando lá passamos. Então, muitos de nós vêm motivados assim pela dor. E não há problema algum nisso, porque quem não nasceu no lar espírita, né, acaba chegando desta forma. E que bom que a gente pode entender essa casa como um hospital. Mas às vezes também ela serve como uma escola. Depois que a gente tomou a medicação, a gente precisa entender aquilo que provocou aquela doença, aquilo que trouxe o problema e a dificuldade. E é através dos estudos que nós fazemos é que a gente vai ampliando a nossa consciência para começar a entender esses processos. Por que eu, com a minha própria vontade, acabei desenvolvendo essa ou aquela enfermidade, atraindo para mim este ou aquele problema? Percebemos? Então esse estudo começa a funcionar em nós como um mecanismo onde encontraremos as respostas para a nossa própria cura. Vamos lá. Em outros momentos, aqui uma representação da fluidificação da água. O Ernesto falou aqui também, né? Então a gente tentou trazer aqui. Em muitos momentos, o centro espírita vai funcionar como um lar de acolhimento. Quantas são as casas? Quantos são os irmãos, as famílias que são atendidas? Quantas foram as famílias atendidas, né? Se a gente for pensar no atendimento material. Mas e nós, não somos também partes de uma família que indiretamente está sendo beneficiada? Então esse número é muito maior. Funciona como um lar de acolhimento, que nos acolhe, que nos acalenta e que muitas das vezes é o suporte para que a gente possa chegar no nosso lar, junto com os nossos familiares, através de uma boa convivência, do respeito,
do carinho que a gente é recebido aqui e transmitir esse carinho, esse respeito para aqueles que lá estão. Porque às vezes é muito fácil ser espírita dentro da casa espírita, não é? Mas quando a gente chega em casa, a gente consegue tratar com esse mesmo carinho, com essa mesma dedicação, com esse sorriso, com esse abraço, aqueles que estão embaixo do mesmo teto que nós? Ou ainda é difícil? Percebemos? Então aqui a gente começa a exercitar. E a gente, quando chega nos nossos lares, quando chega junto com dos nossos amigos, ou dos ambientes onde nós convivemos, trabalhamos ou interagimos, somos convidados a repartir, a compartilhar e a reproduzir tudo isso que aqui a gente está aprendendo. Então essa é uma oportunidade também da gente desenvolver isso, né, e trocar esse companheirismo, essa convivência salutar que muitas das vezes falta em tantos lares. A gente só observa na sociedade tantas notícias tristes, né, a respeito de violências desta ou daquela natureza, e a gente percebe o quanto está faltando amor. Compartilhar mais esse carinho, esse respeito, essas alegrias e essa forma tão amigável como a gente é recebido aqui. Bom, o centro também é uma oficina, onde nós vamos poder atuar para ajudar aqueles que aqui chegam. E neste trabalho de ajuda ao próximo, a gente está trabalhando a nós mesmos. Então, é um trabalho que a gente coloca em ação em favor do outro, mas o maior beneficiado somos nós. Então, ela representa essa oportunidade de trabalho. Mas, como nós estamos com relação a esse trabalho? A gente está assumindo essas responsabilidades? Ou quando vem um convite, a gente está se esquivando? Não, eu não posso agora. Espera até os filhos crescerem, espera até eu me aposentar. A gente vai empurrando com a barriga, né? E a preferida de todo espírita, não estou preparado. Não é isso? Essa é a preferida. De 10 entre 10 espíritas, essa é a resposta mais clichê que a gente pode trazer. Não estou preparado. Mas será que esse trabalho requer a perfeição de nós? Existiria, eu acho que eu estou me antecipando, mas existiria trabalho ou qualquer edificação se nós fôssemos esperar a perfeição de alguém para realizar esse trabalho? Existiria centro, igrejas, templos? Então esse exercício, gente, começa conosco mesmo, com as nossas próprias imperfeições. E neste trabalho de formiguinha a gente vai se aperfeiçoando. Então a gente começa da maneira que a gente entende. Daqui a pouco alguém vem e orienta. Daqui a pouco o outro chega e fala assim, olha, tem um outro trabalho aqui. E aí quando a gente vai ver, é a gente que está tomando a frente. Então a gente passa de paciente lá do hospital, a gente passa a ser trabalhador. A gente deixa de ser trabalhador e vem aqui, de repente, trazer uma mensagem bonita. A gente deixa de ser conduzido e passa a conduzir num estudo, num grupo de estudo. E esta troca vai facilitando essa mudança. Por isso que a gente fala assim, ela acaba funcionando para todos nós, nos diferentes momentos em que nos encontramos, com cada um desses aspectos. Não tem mais um específico. Vamos lá. Isso. Um posto de reabastecimento. E quantas das vezes a gente vem aqui para se energizar? A gente está se sentindo assim, né? Com a nossa luzinha, querendo lá, assim, apagar, bruxulenta, né? Piscando. E a gente vem aqui receber essa energia, essa motivação, essa força que vai nos dar
o impulso necessário para que a gente continue a nossa jornada na direção do bem, na melhora que a gente precisa fazer. Então, nesses diferentes aspectos, a casa pode atuar. Então, quais desses aspectos nós nos encontramos? Para que a gente possa buscar, com essa reflexão, fazer essa transformação. Porque senão a gente vai continuar vindo como paciente, a gente vai continuar vindo como estudante, mas a gente não está ofertando trabalho, a gente já não está fazendo o trabalho voluntário, a caridade, a gente não ajuda de alguma forma. E por que a gente precisa pensar nisso? Porque quando essa movimentação começa a acontecer naturalmente, a gente vai percebendo que as coisas vão mudando em nossas vidas. Por quê? A espiritualidade superior que atua no bem começa a perceber que nós estamos atuando no bem. E aí o que ela faz? Impulsiona para que esse bem chegue a outros corações. E a gente, sem perceber, começa a ser auxiliado. E a gente não sabe mais como o problema foi resolvido, como a dor passou. Eu tenho certeza, se eu perguntar aqui, não, foi lá naquele centro, sim, legal, foi, recebeu, puxa, que bacana. Mas quando foi? Qual foi o momento? Não sei, eu passei aí, comecei a frequentar, daqui a pouco eu estava participando, daqui a pouco me convidaram para um trabalho, e esta troca vai nos beneficiando naturalmente. E é isso que a gente precisa entender, para que a gente se movimente e saia dessa condição. Pare de nos ver apenas como aquele que precisa receber e vamos doar. Que coisa mais bonita que um abraço? É uma oportunidade da gente doar sem muito esforço. Porque abraço é uma troca. Não é isso? E é uma troca de quê? Que energia nós estamos colocando no nosso abraço? Que energia colocamos no nosso sorriso? Que energia colocamos em nossas vidas? Então, aí o posto de reabastecimento aqui, para que a gente vir buscar essa energia, para que a gente possa compartilhar e chegar em casa e fazer diferente. Tem muitas pessoas que não conseguem abraçar o filho, que não conseguem dizer que gosta, que ama. Quando sai é uma coisa forçada. Mas que tal a gente começar a fazer esse exercício? No início vai ser difícil a gente quebrar esta barreira, né? Mas com o tempo a gente vai perceber que vai começar a coisa a ficar muito mais natural. E aí já não vai soar para nós uma coisa estranha, mas é um exercício. Eu estou falando isso, mas pode ser qualquer outra coisa. A gente tem que perceber qual é a nossa dificuldade com relação ao outro, aos nossos relacionamentos. E a gente se propor a mudar. A gente não pode esperar que o outro mude. Porque o outro vai fazer aquilo que ele é capaz. Mas se a gente já percebe e tem esta consciência, a mudança tem que ser como? Tem que partir de quem? De cada um de nós. Porque agora já estamos conscientes nesse processo. Então, vamos lá, se a gente não gostava de emprestar uma roupa e brigava sempre quando a gente chegava em casa, isso acontece muito em famílias grandes, e alguém estava usando a nossa roupa preferida, que a gente guardou para o final de semana para sair, e ela está suja dentro do cesto de roupa. Isso aí não é um motivo para uma briga dentro de casa? Uma discussão nesse sentido, porque alguém usou a nossa roupa preferida? Naquele dia que a gente tinha preparado, pensado, idealizado aquela... Não é assim? E a nossa reação, num primeiro momento, era brigar, era fazer aquela discussão toda. O dia que a gente fala assim, eu tenho outras roupas. E aí aquele que pegou, que coisa estranha, o que mudou? Não brigou, não chiou, não provocou discussão, tem alguma coisa estranha. Mas passou a frequentar aquela casa, está lendo uns livros de nome estranho, aí começa a despertar a curiosidade do outro, está fazendo a diferença. Opa, deixa eu ler esse livro aqui também.
Poxa, me leva lá um dia. E aí, olha a mudança se processando, sem que a gente precise dizer nada, mas porque nós mudamos. Então, esse olhar precisa estar partir de nós, esse olhar diferenciado, porque agora, com esses estudos, com esses ensinamentos, a gente já tem condições de fazer melhor do que a gente fazia antes. Porque se a gente está vindo aqui e continua o mesmo, não está funcionando como ela deveria. Então, é essa perspectiva que a gente tem que ter, porque a doutrina, essa é a doutrina progressista, que vem impulsionar a gente a sair da condição que nos encontramos e venhamos a dar um passo à frente na nossa melhora e na nossa evolução. Então, independentemente da resposta que demos lá, o que representa, como a gente está entendendo a casa espírita, né? O que é preciso para que ela funcione e execute bem todas essas funções de trabalhadores, que encarem com seriedade, que sejam comprometidos e responsáveis diante da tarefa assumida. Aqui a gente já falou um pouco, né? Eu acabei antecipando mesmo. Vamos lá. Então, se a gente for esperar, se a santidade ou perfeição fosse pré-requisito para realizarmos qualquer tarefa na casa espírita, não teríamos centro, igrejas, templos. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, na mensagem Erguer e Ajudar, ele fala o seguinte: é imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com Cristo na terra, inutilmente alguma construção se edifica. Sem o nosso trabalho, sem o nosso esforço, sem que arregacemos as mangas e coloquemos nossa mão em ação para produzir isso, ou qualquer outro trabalho, as edificações não existiriam. Então depende do nosso empenho, da nossa vontade, da nossa motivação a fazer qualquer trabalho. Então, antes da gente reclamar que está sujo, se a gente tem condições, a gente pode ir lá e limpar. É muito comum a gente reclamar: nossa, essa rua está suja. A gente vê alguém jogando papel na rua, né? E a gente fala: caramba, né? Tão jovem jogando papel na rua, será que não recebeu educação para isso? Será que a gente não teve essa informação? Aí a gente critica, a gente aponta o dedo, não é assim? Mas quantos de nós foi capaz de pegar aquele papelzinho que foi jogado no chão e colocado na lixeira? A gente foi capaz de criticar, a gente foi capaz de apontar o dedo, de repreender, mas poucos de nós é capaz de ir lá, pegar aquele papel e colocar, sem reclamar, sem apontar dedo, nem nada. Se temos essa condição, se somos conscientes o suficiente, o que está nos impedindo? Por que a crítica é muito mais utilizada do que a ação? O que está nos diferenciando deles? Nada, meus irmãos. Um só está jogando papel por falta de educação, e o outro por falta de ação, por deixar de fazer aquilo que ele já é capaz. Então essa é uma constante trabalho que a gente precisa fazer diariamente para que essa transformação venha. E aí a gente trouxe, dá mais um clique aí, um diálogo muito interessante entre Chico Xavier e Emmanuel. Logo assim que Emmanuel queria, estabelecer o trabalho com Chico Xavier, ele começou a aparecer e conversar com Chico. E numa dessas primeiras aparições, foi à beira de um córrego, onde Chico costumava meditar. E aí, gente, para não perder toda a história aqui, deixa eu pegar aqui para a gente enriquecer essa história tão linda, sem as minhas edições. Então, nessa oportunidade, uma dessas primeiras oportunidades, né, Emmanuel chega para Chico e pergunta a ele: Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Aí Chico responde: sim, se os bons espíritos não me desampararem. No que Emmanuel fala: eles não o abandonarão.
Mas para isso, você precisará trabalhar, estudar muito e esforçar-se no bem. E Chico fala: e o senhor acha que estou em condições de cumprir essa tarefa? Aí, Emmanuel: sim, desde que você obedeça aos 3 pontos básicos do nosso serviço. E Chico pergunta: mas quais são eles? E aí você já deve ter ouvido falar. O primeiro, disciplina. O segundo, disciplina. O terceiro, disciplina. E aí a gente se pergunta, né? E será que sem essa disciplina, Chico conseguiria realizar a tarefa, esse trabalho de luz que ele se comprometeu? Tantos livros psicografados, tantas cartas consoladoras, tantos corações amparados com a sua mensagem do bem. Sem essa disciplina, sem essa dedicação, será que isso seria possível? O que vocês acham? Difícil, né? E então Emmanuel informa a Chico Xavier: vamos iniciar, portanto, uma série de 30 livros. E Chico começa a pensar: como vamos fazer para escrever 30 livros, se não tenho dinheiro para comprar um lápis? Porque as condições que Chico se encontrava naquela época eram bastante difíceis. E aí, passa pela sua tela mental um pensamento. Nessa ocasião, o pai de Chico Xavier, ele vendia bilhetes da loteria. E, automaticamente, quando Emmanuel dá essa informação dos 30 livros que precisariam ser escritos, passa na cabeça dele: ah, já sei, vamos ganhar na loteria. E aí, Emmanuel fala para ele assim, capta o pensamento de Chico e fala para ele assim: Chico, sorte grande é poder trabalhar com Jesus. Olha que interessante. O Chico não precisou expressar o pensamento que lhe veio à tela mental. Emmanuel captou e falou que sorte grande é poder trabalhar para Jesus. Os recursos virão de forma inesperada. E aí, meus irmãos? E nós? Já temos a sorte grande de trabalhar com Jesus? Ou a gente ainda está se lamentando, ou a gente ainda está se desculpando, está empurrando com a barriga e deixando para lá? Há oportunidades que estão aparecendo neste instante para nós, de tantas e tantas maneiras. São essas reflexões que a gente tem que começar a fazer. Porque Chico, se ele deixasse de cumprir qualquer uma dessa tarefa, a obra grandiosa que ele nos deixou, através da sua mediunidade, junto com esses mentores, não seria possível. Tudo bem que a gente pode pensar assim: Alain, mas eu não vou fazer um trabalho como Chico. Tudo bem. A gente pode fazer uma gotinha, né? Uma gotinha desse trabalho, desse esforço, vai fazer esse oceano de boas ações alcançar a mais gente, a mais corações. Por que a gente quer fazer a revolução? Às vezes a gente vai só distribuir um panfletinho dizendo que alguma coisa vai mudar, com uma mensagem positiva. E é isso que a gente precisa para colocar em ação esse trabalho, o nosso trabalho, a nossa força, aquilo tudo que a gente já está recebendo aqui em favor do outro. E aí a gente já começa a trabalhar com a espiritualidade amiga. Por quê? Isso é trabalhar com Jesus. E quando a gente trabalha com Jesus, o esforço aparece de maneiras inesperadas, de fontes inesperadas. E aí aquele prato de sopa que a gente fazia com tanta dificuldade, dava para aquele que batia a nossa porta, começa a ser 2. Aí alguém fala assim: puxa, fulano, eu vi você fazendo isso, eu posso te ajudar de alguma forma? Aí você já tem alguém que te ajuda a descascar o legume. E aí a gente vai somando esforços. São as maneiras inesperadas que a espiritualidade utiliza para que o auxílio chegue a mais e mais corações. Então, essa mensagem que a gente queria trazer para cada um de vocês, para cada um de nós,
para que a gente repense as nossas atitudes, para que a gente possa buscar, de alguma forma, estar direcionando tudo isso que aqui recebemos para outros irmãos que ainda não têm essa oportunidade, que ainda não conhecem e que ainda não estão sendo beneficiados. Mas será que a gente não pode fazer um pouquinho? A gente veio aqui hoje, está recebendo, e com esse abraço que a gente já falou, e com esse sorriso, e com aquela mensagem que a gente pode mandar pelo WhatsApp mesmo, a gente pode fazer a diferença na vida de alguém. Então vamos deixar de compartilhar as coisas ruins e compartilhar uma coisa que pode tocar o coração de alguém, fazer aquele coração repensar a sua vida, encontrar um novo caminho, porque são tantas e tantas almas querendo uma direção, um auxílio, um amparo, e que às vezes com a nossa ação, com o nosso sorriso, com o nosso abraço, com a nossa oração, começa a movimentar e tocar esses corações, a fim de que eles encontrem um caminho para eles mesmos. Deus utiliza de cada um de nós para auxiliar os outros. Somos nós também, nós fazemos parte dessas fontes inesperadas. Quando a gente se propõe, quando a gente está aberto, quando a gente quer efetivamente trabalhar nesse sentido. Então, meus irmãos, o convite é que não fujamos ao trabalho. Tenhamos a consciência que os nossos atos, os nossos exemplos, as nossas atitudes chegam até o outro. Mas de que forma? Se agora já temos essa consciência, pode ser de uma forma muito, mas muito mais positiva, não é verdade? Então, vamos deixar que seja dessa forma, porque não é tão bom quando essa misericórdia chega até nós quando a gente está precisando, quando nos acolhe, quando nos abraça, quando tem, apesar das nossas dificuldades, dos nossos problemas, dos nossos erros, alguém vem e fala: "Oh, meu irmão, eu estou aqui do seu lado. Não sei como te ajudar, mas estou aqui para te ouvir." Não é tão bom? Então, por que a gente não pode fazer isso? Porque hoje somos nós que estendemos a mão, mas a gente nunca sabe quando, nessa longa estrada que ainda precisamos percorrer, nós cairemos. E aí serão outras mãos a serem estendidas em nossa direção. Mãos que trabalham, que amparam, que acolhem, que fornecem, que pacificam. Que todos vocês, que todos nós, possamos ser pacificados nesse instante pela espiritualidade superior, pelos nossos mentores, por todos os amigos que aqui se encontram. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.